Gênesis capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo 3 e até o versículo 11. Gênesis 37, do 3 ao 11. A palavra de Deus diz: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém. Pai amado, a tua palavra foi escrita para o nosso conhecimento, para a nossa edificação. E nós lemos aqui a tua palavra e queremos tirar dela, Senhor, conhecimento, queremos tirar dela lições para a nossa vida, Pai, que possam nos conduzir, possam direcionar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos. Eu creio no poder da tua palavra para isto, mas para que este poder atue em nós, nós não podemos ser apenas ouvintes da tua palavra, mas sim praticantes da tua palavra. Mas para praticar, precisamos entender, e o que te pedimos esta noite é entendimento. Dá entendimento ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento em tuas mãos, para que com a unção do Espírito Santo eu possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade, para que ela toque nos nossos corações. Queremos te ouvir. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, quem não conhece o texto em Gênesis capítulo 37, a história de José, tão contada, tão conhecida, tão ilustrada, de tantas maneiras. E este é o início da história de José, um homem que foi abençoado por Deus. Aqui no texto que a gente leu, nós vemos ainda José na sua juventude, mas já ali na sua juventude, ele era um homem abençoado por Deus. Mas é um homem que teve alguns sonhos na sua juventude. E ele contou para os seus irmãos, para a sua família, os sonhos que ele teve. Sonhou algumas coisas, não fez a princípio nenhum tipo de interpretação, a Bíblia não narra isso, mas apenas contou o seu sonho, primeiramente para os seus irmãos, depois também para os seus pais e também os seus irmãos. E eles é que interpretaram o seu sonho da maneira como entenderam, Mas os sonhos que ele teve foram talvez mal interpretados por seu pai, por sua mãe, por seus irmãos, e isso trouxe muitos problemas para a vida de José, porque ninguém compreendeu o que ele estava sonhando. E isso já começa a trazer algumas lições para nós, porque muitos de nós são metidos a interpretar sonhos. Você já viu isso, irmão? Já viu? Você sonha com a coisa, a pessoa já vem: isso aí é isso, assim, não sei o quê. Antigamente, você sonhava, a pessoa diz: joga no bicho tal. Não era assim? Essa mania vem de longe, irmãos? Essa mania vem de longe e às vezes continua na gente, mesmo depois que a gente entra para a igreja.
Alguém conta um sonho e nós já queremos logo dar uma resposta a respeito daquilo. Nós somos muito limitados, irmãos, no nosso entendimento. Por mais que seja coerente a interpretação de José, aliás, dos seus irmãos, né, de seu pai, sua mãe, não era bem isso que significava. Eles só viram José como sendo aquele que ia reinar sobre eles, mas não sabiam das circunstâncias como isso aconteceria. Não sabiam que isso seria um livramento de Deus para a vida, inclusive, deles. Não interpretaram corretamente. Muitos de nós também se arvoram a fazer interpretações e a nossa visão é muito limitada, irmãos. Então, o primeiro alerta que esse texto nos dá é a respeito disso. Tenha muito cuidado, né, na hora de interpretar os sonhos dos outros e também os seus próprios sonhos. Porque José não fez nenhuma interpretação dos seus sonhos. Ele apenas compartilhou, talvez até ingenuamente, né, com seus irmãos, com seu pai e sua mãe, aquilo que ele havia sonhado. Mas um dia, muito tempo depois, muitos anos depois, os sonhos de José se realizaram. Porque eram sonhos de Deus, programados por Deus. Eram sonhos que foram realmente revelados por Deus e mais tarde eles aconteceram. Presta atenção, irmãos, nem todo sonho que nós temos é uma revelação de Deus. Vamos começar logo definindo isso, né? Senão você fica numa neura, né, de querer saber o que significa o sonho que eu tive. Existem alguns sonhos que você tem que não significam absolutamente nada. O que significa isso? Nada. Você sonhou, tua mente navegou, né, nos braços do sono e não significa absolutamente nada. Mas no caso de José, os sonhos tinham sim um significado, porque estavam revelando um propósito de Deus para a vida dele. Uma vontade de Deus que iria se cumprir literalmente na vida de José. Então eram sonhos que um dia iriam se realizar. Mas de que forma isso aconteceu? Aí nós temos a Bíblia narrando a vida de José até que estes sonhos se concretizassem. Irmãos, nós temos sonhos. Alguns que vêm durante a noite, como eu disse, que não querem dizer absolutamente nada. E alguns que nós sonhamos até acordados. Você sonha acordado de vez em quando? Sonha ou não sonha? Você deseja alguma coisa, você almeja alguma coisa, você direciona a sua vida para algum sentido, para algo que você está perseguindo de alguma forma, não é? E o que eu quero te dizer com essa mensagem bíblica é que se os nossos sonhos forem realmente vindos da parte de Deus, eles certamente se realizarão. Tanto aqueles que eu sonho dormindo, quanto aqueles que eu sonho acordado. Se isto realmente é a vontade de Deus, não há como não se cumprir. Você crê nisso, meu irmão? A vontade de Deus, ela sempre se cumprirá, embora ela nem sempre seja do jeito que eu imagino, do jeito que eu desejo, mas a vontade de Deus acontecerá. Por isso a Bíblia diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, é certo que Ele nos ouve. Então os sonhos que você sonha acordado, eu não quero frustrar os seus sonhos, eu não quero que você desista deles, mas eu quero que você aprenda a sonhar de acordo com a vontade de Deus. Que você aprenda a colocar a sua vida, alinhar a sua vida com a vontade do Senhor. Porque às vezes nós nos frustramos com muita facilidade. E quanto maior é a nossa expectativa, maior é também a nossa frustração quando a expectativa não se realiza. Quanto mais alto eu penso ou sonho, mais alto eu também caio e me machuco quando isto não acontece de acordo com aquilo que eu desejei para mim. Então, amados, Deus não é aquele que realiza os nossos desejos, mas é aquele que faz a sua vontade através da nossa vida. Bom não é que Deus faça tudo o que eu quero, bom é que eu faça tudo o que Deus quer, e que a minha vida sirva para Deus realizar os seus propósitos. Isso é melhor para a nossa vida.
Às vezes temos a ilusão que o melhor é que eu receba e consiga tudo aquilo que eu desejo. Isso é o maior mal que pode nos acontecer. Quantas besteiras a gente já desejou, irmãos? Imagina se Deus tivesse nos dado, né? Mas o melhor para nós não é Deus satisfazer os meus desejos, mas sim eu satisfazer a vontade de Deus. Diz a Bíblia, ela é boa, perfeita e agradável. Se eu satisfizer a vontade de Deus, eu serei feliz. Deus será então, poderá usar a minha vida como um instrumento nas suas mãos. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Ele tem esse sonho e ele não tem ideia dos desdobramentos. Ele iria se cumprir, sim, como se cumpriu, mas os desdobramentos são enormes. Nem tudo aconteceu, talvez, como José desejasse. Um jovem, como ele era nesse momento, ao ter este sonho, contou para os seus irmãos, contou para os seus pais, foi repreendido por eles. Os seus irmãos já o odiavam antes dele sonhar. Depois dele sonhar, o odiaram mais ainda. Então ele não teve uma vida muito fácil, irmãos. José não é o que eu posso dizer e chamar de um sonhador. Algumas pessoas às vezes se referem a José como um sonhador. Eu não gosto muito dessa expressão, porque a lembrança que eu tenho de um sonhador é a lembrança que é narrada lá no livro de Judas, na epístola de Judas, em que Judas usa o termo sonhadores alucinados. Irmãos, quem toma uma dosezinha mais forte de uma bebida, de uma droga, também fica sonhando um monte de coisa, não fica? É ou não é? Quem toma um submarino amarelo, né, já diziam os Beatles, né? Fica sonhando, fica viajando, né? E aí é o que Judas diz, sonhadores alucinados. José não era um sonhador alucinado, porque os sonhos dele foram dados por Deus. E ele seria um instrumento de Deus para satisfazer a vontade de Deus. Então vamos tirar da nossa mente a imagem de que sonhos são para nós nos regozijarmos somente. São para nós sermos satisfeitos nos nossos desejos. Não, não é isso, queridos. Mas é bom sonhar, até acordado, se eu estiver sonhando de acordo com a vontade de Deus. Porque se você sonhar fora da vontade de Deus, isso vai virar um pesadelo na sua vida. Não vai ser um sonho, vai ser um pesadelo. Você vai desejar e não vai acontecer. Você vai ter inúmeras expectativas que não vão se realizar. E no final da sua vida, você não será um homem como José, você será uma pessoa frustrada, decepcionada, arrependida de ter vivido, como muitos hoje estão vivendo. Porque sonharam sonhos que não eram de Deus, eram apenas desejos do seu próprio coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas se você sonhar, dormindo ou acordado, de acordo com a vontade de Deus, eu quero que você não desista desse sonho, porque Deus vai cumpri-lo integralmente na sua vida, embora nem tudo seja do jeito que você deseja. Veja a trajetória de José. Eu vou ler alguns versículos bíblicos contigo. O texto que a gente leu começa dizendo que ele era o preferido dos seus irmãos, porque seu pai o preferia, porque ele foi o último filho, o filho da velhice. Então aquele caçula que era protegido pelo seu pai, cuidado, posso até usar a expressão mimadinho do papai, né? Criado a leite e biscoito, com todo cuidado. Assim foi a infância de José. Mas o que esperava José? Nem ele tinha noção do que estava por acontecer. No mesmo capítulo, leia comigo o versículo 18. Versículo 18 até o versículo 24 diz assim: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Os irmãos queriam matá-lo. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Olha como os irmãos o chamaram, sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida? Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele.
Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ele ainda estava com a túnica que o seu pai lhe dera. Foi alcançado pelos seus irmãos, foi despido e foi atirado numa cisterna vazia e sem água. Num buraco fundo, ali lançaram José. E ali começam os seus problemas. Veja, sonhou algo tão bonito, mas a primeira consequência do seu sonho foi ser lançado numa cisterna vazia e sem água. E aí a gente imagina, bom, agora não pode acontecer mais nada de ruim, nada pior, mas sim, o pior ainda estava por vir. Versículo 24, 28 diz assim, ora, 25, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, tiraram da cisterna e venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Agora ele é vendido como escravo. 20 siclos de prata é o preço que conseguiram em José. E ele agora vai experimentar ser escravo. O filhinho do papai, não é? Cuidado, bem cuidado pelo seu pai, seria escravo numa terra estranha, de um povo estranho, ia viver todas as agruras da escravidão. Mas a vida de José não podia ser pior, né? Podia, piorou mais um pouquinho. Depois de ser vendido como escravo, a Bíblia diz que ela piora um pouquinho mais. Versículo 36 do mesmo capítulo. Diz assim, entremente os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Ele é vendido a Potifar, pelo menos ia estar numa casa bonita, grande, confortável, de um homem importante, né? E ali talvez a sua vida fosse um pouco melhor. Mas o que acontece na casa de Potifar, você conhece a história. Capítulo 39, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo, diz a palavra do Senhor. Veja o que acontece com ele. Ele vai ser administrador na casa de Potifar, está se dando bem, mas chega o versículo 20 do mesmo capítulo, e diz também, o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Você conhece a história? Ele é acusado injustamente pela mulher de Potifar, de dar em cima dela, né, de tentar contra ela. Ele então é lançado agora na prisão. Veja o caminho que ele faz enquanto o sonho não se realiza. Enquanto aquilo que ele sonhou não acontece, olha quanta coisa vai acontecer na vida de José. Até que no final, então, você conhece a história, ele vai revelar o sonho de Faraó, vai ser colocado numa posição de destaque, e então vai salvar toda a sua família. Tudo isso a Bíblia conta a respeito de José. Mas presta atenção nas lições que esse texto pode dar para nós em relação à vida desse homem. Veja, irmãos, não importa aonde a gente esteja, não importa o que nós estamos sofrendo, não importa o ambiente em que nós nos encontramos, nada disso pode mudar aquilo que nós somos. O versículo 3 do capítulo 39 traz a grande lição de José. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos.
José não se deixa contaminar por nenhum dos ambientes aonde ele vai parar. Ao contrário, é ele que influencia o ambiente onde ele está. Será que isso é assim conosco? Nós nos deixamos influenciar pelo ambiente ou nós influenciamos o ambiente? Veja, mesmo ele sendo maltratado por seus irmãos, mesmo ele sendo atirado na cisterna, vendido como escravo, agora na casa de Potifar, ele continua sendo um homem íntegro. E a Bíblia diz: o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, mesmo como escravo, Deus fazia prosperar. Essa é a atitude que nós temos que aprender com esse texto. Não importam as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, eu não posso mudar com as circunstâncias. Eu tenho que continuar a ser correto. Eu tenho que continuar a ser um homem de Deus. Não importa o ambiente que me coloquem, ali o Senhor me abençoará. Você acha que a bênção de Deus depende do ambiente onde você está, meu irmão? Há pessoas que se queixam tremendamente do ambiente em que vivem, do lugar em que estudam, do lugar onde trabalham, se queixam tremendamente da sorte que lhes alcançou. E dizem: eu não queria morar nesse lugar, porque esse lugar é muito ruim, é cheio de bandido, é cheio disso, é aquilo. Eu não queria trabalhar nesse lugar, porque esse lugar é cheio de macumbeiro, não tem ninguém crente lá e tal. E reclama o tempo todo da vida e da sorte que lhe sorriu. Você está tremendamente errado. Porque aonde você está que você tem que ser uma bênção. E se você realmente é de Deus, a mesma coisa vai acontecer contigo. A Bíblia disse que o Senhor era com José, e José está como escravo na casa de Potifar. Potifar não era crente, ao que me consta. Potifar era egípcio, cheio de deuses. A casa de Potifar devia ter um monte de imagem, devia ter um monte de coisa lá esquisita, mas José continuava a ser o mesmo homem de Deus. E o Senhor era com José. Então não importa o lugar onde você está, não importam as pessoas que te cercam, não importa o ambiente, você não pode ser contaminado pelo ambiente. É você que tem que influenciar o ambiente, porque o Senhor é contigo, ou não é? Se não é, senta e chora. Se não é, reclama mesmo. Quando eu vejo uma pessoa reclamando muito, eu começo a pensar: eu acho que Deus não é com essa pessoa. Porque uma pessoa que sabe que Deus é com ela, ela não reclama. Ela não reclama. Eu não vejo José reclamar na Bíblia. Porque Deus o tempo todo dá testemunho: o Senhor era com José. E José é uma bênção na casa de Potifar como escravo. José é uma bênção porque ele influencia as pessoas e não é influenciado por elas. Versículos 7 e 8 do capítulo 39 diz: aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou. E disse a mulher do seu senhor: tem-me por mordomos meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Veja como ele mantém a sua integridade, mesmo diante de uma proposta indecente, mesmo diante de uma aparente oportunidade. Por quê? Ninguém está vendo. Não tem ninguém vendo aquilo. Era ele e a mulher de Potifar. O Senhor está lá nos seus afazeres, José está em casa, ele é escravo, ele cuida daquela casa. A mulher também está ali de bobeira, né? Gente que não trabalha é um problema, né? Só vive pensando besteira. Por isso que o ditado diz: mente vazia, oficina do diabo, né? Está lá a mulher à toa em casa, não tem o que fazer, 500 empregados servindo ela, mas eu acho que eu vou pegar José. Ela dá aquela olhada assim: José, um pedaço de homem, eu vou pegar esse cara aí. E aí ela tenta. Não tinha ninguém olhando. Se José pegasse, não tinha nada, ninguém ia saber. Ia ficar ali, né? Ia unir o útil ao agradável ali, né? Na casa do patrão, agora comendo de tudo do bom e do melhor, inclusive a esposa do patrão. O que mais faltava para José? Faltava? Não, mas ele não se deixa influenciar. Ele podia dizer: eu estou no Egito aqui é uma esbórnia, né? O Egito aqui é cada um por si, aqui é Egito, né? Egito é isso mesmo, isso é carnaval, gente. Não. José não muda com o lugar onde ele está. José permanece o mesmo.
José permanece fiel, independente do lugar onde ele está. O lugar onde ele está não muda a vida de José. E no verso 9 ele responde: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele coloca Deus na situação, porque ele sabe que mesmo no Egito, Deus está com ele. Não há um lugar que você possa fugir da presença de Deus, meu irmão. Não há um lugar que você possa se ausentar de Deus ou da visão dos seus olhos. Então José disse: não, eu não faria essa maldade e não pecaria contra Deus. Ele considera duas coisas: seria uma maldade com alguém que confia em mim e seria um pecado contra Deus. Os dois problemas são considerados por José. Ele não está apenas preocupado se é ou não pecado, mas ele também está preocupado com a maldade que ele faria contra alguém que o está ajudando e abençoando. Então as duas coisas são importantes, tanto a nossa satisfação para com Deus, quanto a nossa satisfação para com o nosso próximo. José me ensina as duas coisas aqui. E ele não está no lugar que ele gostaria de estar. Ele não está no lugar que ele sonhou um dia estar. Ele não está realizando os seus sonhos ainda, mas ele ainda está fiel. Ainda está fiel a Deus e temente ao Senhor. Não está sendo mudado pelo ambiente. É ele que está mudando o ambiente. Ele está trazendo algo novo para o Egito. Um comportamento que ninguém tinha naquele lugar. Uma honestidade, uma fidelidade que não era comum ali. Irmãos, hoje nós somos cristãos. Eu queria perguntar para você, aonde você está? Você leva um novo comportamento? Ou você assume o comportamento das pessoas aonde você está? Você fica à cara delas ou você se mostra completamente diferente delas, trazendo algo que elas nunca viram e talvez nunca esperassem? Qual é a nossa atitude nos lugares e ambientes onde nós estamos, frequentamos, vivemos, moramos? Qual a nossa atitude nesses lugares? Porque a atitude que José ensina para nós é essa. É uma lição que a vida desse homem nos dá. E ele sonhou lá na sua juventude, mas ele não desistiu do seu sonho. Veja o capítulo 37, no versículo 19, o texto bíblico diz: e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Chamaram José de sonhador, mas o seu sonho, como eu disse aqui no início, não era o sonho dele simplesmente, mas era um propósito de Deus para a sua vida. Então, mesmo com seus irmãos o chamando de sonhador, ele continuou vivendo e sendo o que ele sempre foi, íntegro, e a vontade de Deus iria se cumprir na sua vida. E ele seria um instrumento nas mãos de Deus. Como eu falei no início, não seria um sonhador alucinado, como diz a carta, a epístola de Judas, mas sim uma pessoa que sonhou algo que Deus direcionou para a sua vida. E então ele vivia na integridade e não de acordo com as circunstâncias. Muitos de nós só somos fiéis quando tudo nos vai bem. Só somos fiéis quando tudo acontece do jeito que a gente quer. Algumas pessoas chegam ao ponto de: se eu estou passando por isso, então eu também vou fazer isso. Se Deus deixou que eu fizesse isso, eu também vou me vingar de Deus e vou fazer um pecado contra ele. Tem gente que pensa dessa forma. Talvez não pense assim tão explicitamente, mas age assim como eu estou falando. Porque não estou no lugar que eu prefiro, não estou vivendo o que eu sonhei, não estou realizando aquilo que eu desejo, então Deus também não tem feito coisas boas por mim, eu também não vou ser fiel a Deus. A fidelidade é independente do que nós temos, recebemos ou vivemos. A fidelidade tem que estar dentro de nós, tem que ser uma atitude da nossa vida, tem que ser uma característica da nossa vida. Tem que fazer parte da nova natureza que Deus nos deu. A velha natureza, onde estávamos mortos em delitos e pecados, é uma natureza de infidelidade, é uma natureza de pecado. Esta era a nossa natureza, mas agora somos nova criatura, somos ou não? Então a fidelidade tem que fazer parte dessa natureza. É de mim mesmo ser assim.
Não importa se ninguém está olhando, não importa se ninguém vai descobrir, mas eu quero ser fiel, eu quero ser dessa maneira. Independente se eu tenho ou não as coisas que eu desejo, independente se tudo me vai bem ou não, eu quero permanecer assim. Jó foi elogiado na Bíblia por permanecer fiel mesmo nas adversidades. José é a mesma coisa, irmãos. Ele sonhou, não desistiu, continuou sendo o que sempre foi, mesmo com o sonho tão distante de se realizar, mas ele estava sendo fiel. Você tem um sonho? Você sonha acordado, sonha dormindo, mas você tem um sonho que você sabe que é a vontade de Deus e que você quer ser um instrumento de Deus? Não desista dele. Continue sendo fiel. Continue sendo a nova natureza que Deus te deu. Não aquela do pecado, mas essa agora, a transformada por Deus. Continue vivendo na mesma integridade. Descanse em Deus. Deus é fiel para mudar o rumo da sua vida. Deus é fiel para mudar o seu destino. Se Ele te deu o sonho, Ele vai se realizar. Não há como não se realizar. Então não desista, porque se você sonha de acordo com o coração de Deus, certamente ele vai acontecer. Mesmo que você tenha que enfrentar todos os obstáculos, como enfrentou José. Não foi fácil, irmãos. A gente está querendo sonhar e no dia seguinte, quando acordar, já vê o sonho realizado. Tem muita gente assim, né? Quer sonhar numa noite, no dia seguinte já quer ver lá, igual o Papai Noel, né? Você vai dormir, no dia seguinte você acordava, estava lá o presente na árvore. É assim que nós queremos viver? Acordar sempre com um presente na árvore? Não é assim não que funciona, irmãos. O sonho de José demorou muito tempo, ele enfrentou muita coisa para que tudo aquilo acontecesse. Agora, os desafios foram enfrentados por ele e foram superados. Imagina se José, ao longo desses desafios, desiste de ser fiel a Deus. Se quando a mulher de Potifar faz a proposta, ele diz, tá bom, vamos lá. Se quando tudo que acontece com ele de ruim, ele começa a abrir a boca para blasfemar, para reclamar de Deus, para xingar, para dizer, agora eu vou ficar para o mundo mesmo, eu vou viver do jeito que eu quiser. Você acha que os sonhos se cumpririam? Seria a maior ilusão do mundo eu dizer para você, não importa como você viva, os teus sonhos vão se realizar. Talvez muita gente gostaria de ouvir isso na igreja, né? Sonha mesmo que Deus vai realizar os seus sonhos. Uma ova, não vai realizar mesmo. Sonho louco Deus não realiza de jeito nenhum. Você tem que sonhar de acordo com o coração de Deus e ser um instrumento nas mãos de Deus e ser fiel até o fim. E aí sim você verá o cumprimento dos propósitos de Deus na sua vida, que são os melhores que você poderia imaginar. São os melhores, irmãos. Mas eu preciso enfrentar os desafios e vencer. Quantos desafios José enfrentou? Primeiro, perseguição dentro de casa. Seus irmãos, a Bíblia diz, a gente leu, o odiavam. Você pode não ser unanimidade na sua casa. A Bíblia até diz que os inimigos do homem são da sua própria casa. Você já ouviu isso na Bíblia? Então, não adianta ficar reclamando. Todos os desafios que a gente tem pela frente são as nossas desculpas para justificar os nossos erros. Normalmente é isso que a gente faz. Você erra, você falha, você cai, e aí você usa como desculpa os desafios que você teve. É aquela pessoa que chega a um ponto da vida, não deu certo, mas também a minha família era horrível, meus irmãos não gostavam de mim, aí eu nasci num lar todo conturbado, não tive pai, não tive mãe, não tive isso, e daí? Viva você. Estou falando para crente essa noite. Crente que se converteu, no qual Deus colocou o Espírito Santo. Quero saber do seu passado? Quero saber se teve pai, se teve mãe, se foi estuprado na infância. Eu quero saber que você se converteu e que agora você tem uma nova vida e que agora você pode ir em frente e Deus libertou você. Teus pecados foram apagados. Você é a nova criatura. Você tem que ir em frente. Não importa, não use como desculpa o passado.
para não dar certo o presente nem o futuro. O passado não prende o presente nem o futuro. O presente você vive agora, e agora você é de Deus. No passado você não era, agora você é. Então você tem que viver novo de Deus agora na sua vida. Então José é um exemplo. Ele é perseguido pelos irmãos, ele é agredido pelos irmãos, é vendido pelos irmãos, mas isso não vai mudar o resto da sua vida, porque ele passou por isso no passado. E daí? Cada um tem a sua história de passado aqui, gente. Ninguém tem um passado absolutamente feliz. Sempre há alguma coisa que, se você quiser ficar lembrando e remoendo, a escolha é tua. O seu presente vai ser uma droga se você ficar remoendo o seu passado. Mas o seu presente pode ser melhor se você vivê-lo na presença de Deus. O Senhor era com José, o Senhor é contigo. É ou não é? Você crê que o Senhor é contigo? Independente do teu passado, Ele é contigo. Então você vai viver o melhor nesse presente e vai rumar para o futuro que Deus preparou para você. Porque veja bem, irmão, quanto pior é o teu passado, se você é crente, quanto pior foi o que você passou, maior será o teu testemunho no presente e no futuro. Já pensou nisso? Se o teu passado foi horrível, você podia contar a pior história do mundo aqui, como eu tentei ilustrar, isso servirá de testemunho para aquilo que Deus fez na tua vida. Para você chegar lá na frente e dizer assim: olha, mesmo com esse passado eu venci, mesmo com esse passado Deus me fez maravilhas em minha vida, Deus foi comigo, me sustentou, e os planos de Deus se cumpriram na minha vida. José poderia dar esse testemunho no futuro da sua vida, porque não importa o que os irmãos fizeram com ele, os desafios não serviram de desculpa. Às vezes os nossos desafios servem de desculpa. Ele enfrenta a tentação da mulher no ambiente de trabalho, né? Está lá no trabalho dele. Já viu como tentação virou desculpa para o pecado? Vai que José, vai que, né? Aquela frase, vai que ele deita com a mulher de Potifar. E aí? E aí ele ia mais tarde dizer: mas você não viu a mulher de Potifar. Você está me criticando porque você não viu aquela mulher. Se você visse, você caía também. Não é assim que o pecador faz? Ele não se arrepende, ele dá uma desculpa, ele justifica o seu pecado, ele usa a circunstância como justificativa para a sua queda. Ele: não, mas a mulher era demais, ela estava com um shortinho naquele dia, você tem que ver como ela veio comigo, uma serpente, sibilando, né? Vem, deita comigo. Quem aguentaria? Eu sou homem. Não é assim que faria ele, se caísse. É o que a gente faz. Quando nós caímos, aí dizemos: não, mas eu fui tentado no meu trabalho, apareceu uma oportunidade. Por que eu aceitei aquela propina? Porque era um propinão. Você também aceitaria? Seria a mudança da minha vida para sempre. José foi tentado no seu trabalho, mas o desafio não serviu de desculpa para ele. Muito pelo contrário, o desafio foi um estímulo para ele dizer e crer: Deus está comigo, e eu sou fiel a Deus e não quero pecar contra Deus. Então ele não mudou por causa do desafio, e ele vai enfrentar a calúnia, porque você sabe qual foi a reação da mulher? Quando ele não quis deitar com ela, ela disse: ele quis me deitar comigo. Ela o acusou de assédio, ela acusou diante do marido que ele tentou agarrá-la, ela rasgou as roupas dele, para dizer para todo mundo e deixar como prova de que ele que tentou agarrá-la. Ele é caluniado, mas ele permanece fiel. Aí por causa disso ele vai para a cadeia, e lá na cadeia a história vai contar, a gente não vai ler porque seria muito tempo, mas a história vai contar que lá na cadeia ele se torna o melhor prisioneiro daquela cadeia. Na casa de Potifar, ele é o melhor escravo que Potifar já teve, a ponto dele confiar tudo nas suas mãos. Na cadeia, ele é o melhor preso que aquele carcereiro já teve, a ponto da Bíblia dizer que o carcereiro dá a chave na mão dele, irmão. Você já viu uma coisa dessa? José está na cadeia e o carcereiro dá a chave para ele.
Porque confia no cara. Não é um cara que vai fugir, não é um cara que vai criar problema, fazer motim. É um homem de Deus. Uma pessoa de Deus tem que ser uma pessoa de confiança. Você deixa a carteira na mão dela. Dá uma olhadinha para o lado aí, vê se você deixaria a carteira na mão dessa pessoa. Ei, irmão, a carteira cheia de dinheiro, cheia de cartão de crédito sem limite. Você deixava na mão dessa peça que está do teu lado aí? Tinha que deixar, né, irmão? Porque nós temos que ser pessoas confiáveis. A gente é crente, gente. Dá para entender isso? José era crente, era fiel. E aí na cadeia, a cadeia não é uma desculpa. Ah, já que Deus me deixou ficar na cadeia, agora eu não quero nem saber, agora você dá para virada mesmo, agora eu vou entrar para gangue. Não, ele não faz isso. Não, ele é referência na cadeia. Ele é referência aonde ele está. E aquilo não é uma desculpa para ele pecar. É isso que nós temos que entender. E veja ainda depois, o texto diz que um companheiro dele, de prisão, acaba sendo ingrato com ele, porque o esquece. Esquece o bem que ele fez, esquece a promessa que foi feita a ele. E ele então experimenta ingratidão. Porque ele ajuda o seu companheiro se livra e não lembra dele, não vai dizer para o rei que foi ele que fez. E aí? Ele vai experimentar ingratidão. Tem gente que vai muito bem até que experimenta ingratidão e não consegue viver com ingratidão. E aí, por causa da ingratidão, morre. Foi ingrato comigo. Eu fiz por aquela pessoa. Eu ajudei. Eu amei. Eu fiz tudo por ela. Mas ela... Então morre, desgraçado. Morre, então. Quer morrer? Morre. Desocupa a terra. Para de roubar o oxigênio da gente. Porque não dá. Por causa da ingratidão, você, então, deixa de ser fiel. Quem é ingrato não é fiel. Mas eu vou usar a infidelidade de alguém para eu deixar de ser fiel? É como usar o pecado de alguém para eu também pecar. E aí eu digo, não, todo mundo também peca, eu também quero pecar. É a mesma coisa. Irmãos, ingratidão é parte da vida de gente que não crê em Cristo. Eu não espero gratidão de alguém que não crê em Jesus. Então, não tem que esperar nada de ninguém. Você tem que viver como Deus quer que você viva, para que os teus sonhos se realizem. A fidelidade na presença de Deus, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. O instrumento que Deus quer usar. E Deus não usa instrumento podre. Um cirurgião, quando vai fazer uma cirurgia, ele chama a instrumentadora lá, e os instrumentos que ela fornece têm que estar todos esterilizados, têm que estar todos limpinhos. Você acha que Deus é diferente? Vai usar qualquer porcaria, irmãos? Você tem que estar limpo para ser usado por Deus. Aí os sonhos vão se realizar. José foi íntegro até o final. E como ele conseguiu? Ele simplesmente não desistiu. Não desistiu dos seus sonhos. Não desistiu de ser crente. Não desistiu de ser fiel. Ele teve determinação e ele teve persistência. Você sabe o que caracteriza os campeões? Os campeões são aqueles que são determinados e insistentes. Você acha que um campeão já nasce assim, campeão? Alguns têm essa teoria, não, já nasceu, né? Já nasceu com sorte. Não é assim, não, irmão. Se constrói isso com determinação, com dedicação. Eu duvido que uma pessoa, por mais habilidade natural que tenha, consegue entrar numa competição para a qual ela nunca treinou, para a qual ela nunca se esforçou e vença aquilo ali. Não existe isso. Não existe, isso é conto de fadas. Por mais que você tenha uma habilidade natural, se você não treinar, se você não se dedicar,
se você não se negar a si mesmo. O treinamento é negar a si mesmo. Você está com vontade de dormir, mas o treinamento diz, não, acorda e vai correr, acorda e vai fazer exercício, acorda e vai... É a determinação. Você vai se aperfeiçoar, porque você está determinado. O campeão só se torna campeão porque ele tem isso dentro de si. Determinação, insistência, persistência e não desiste. Às vezes uma pessoa tenta várias vezes a competição, até que ela ganha, porque ela não desiste. Quem não ganha é aquele que não tenta. A pessoa que está sempre ali vai conseguir. José, ele não mudou, ele permaneceu fiel até o final da sua vida. Ele foi insistente em ser fiel. Não importa que me acusem, não importa que sejam injustos comigo, não importa que me esqueçam, que sejam ingratos, eu continuo sendo de Deus. E Deus honrou o seu comportamento. Ele não se nivelou por baixo. Sabe o problema nosso? Que a gente se nivela por baixo. E aí a gente quer que os sonhos se realizem. Não vão se realizar. Você se nivela por baixo. Você se compara com os piores. Você se compara com aqueles que pecam, né? Você, eu não sou tão mal, não. Tem gente pior do que eu. E na igreja eu vejo um monte de gente fazendo um monte de besteira. Não, tem gente muito pior. Eu estou bem assim. É o nivelar por baixo. Não é esse o nível que Deus tem para você. Deus tem um nível de excelência para a nossa vida, sabia disso? A Bíblia diz que nós temos que chegar à estatura de Cristo. Qual é a estatura de Cristo, irmão? A estatura de Cristo. Esse é o nível. O nosso nível é mais alto. Você é uma pessoa de alto nível, sabia disso? E você tem que perseguir esse nível e não se nivelar por baixo, se conformando com essas coisas. Veja, a vida de José, ela acabou desacreditando os seus caluniadores, os seus críticos, porque ele tinha o testemunho das pessoas. Potifar acabou cedendo à mulher que o acusou, mas antes Potifar confiou tudo às suas mãos. O carcereiro confiou tudo nas mãos de José, porque a vida dele falava mais alto até do que falavam dele. Veja, às vezes as pessoas falam da gente. Alguém já falou mal de você? Fala para mim. Nunca? Que santo você é, hein? Nunca? Alguém já falou mal de você? Pensa bem. Espero que não tenham razão, né? Às vezes a gente dá motivo, né? Mas mesmo quando não dá motivo, falam do mesmo jeito, não falam? O que a gente pode fazer com isso? Nada. Você não pode calar a boca de todo mundo? Não pode, né? Você não tem como calar a boca de todo mundo. Então, qual é a receita? Viva de uma maneira que tudo que falarem de você, ninguém acredite. Não é melhor assim? O problema não é o que falam de mim, o problema é o que acreditam quando alguém fala de mim. Viva de uma maneira que ninguém acredite quando alguém falar alguma coisa de você. Quando alguém falar uma coisa de você, não é possível, esse aí eu conheço. Isso aí é de Deus, pessoa fiel, pessoa firme. Não, eu só acredito vendo. Não, isso aí não. Vão continuar falando, como falaram de José. Mas não vão acreditar. Porque você vive de uma maneira que ninguém vai acreditar naquelas coisas que dizem de você. Então esse é o exemplo que José está nos dando. E outra coisa que eu quero tirar da vida de José, não negocie os princípios, né? A gente tem princípios, irmãos. Princípios são inegociáveis. Não negocie os princípios de Deus na sua vida. Seja fiel, independente das circunstâncias. E, para terminar, José também não desperdiçou nenhuma oportunidade. Às vezes a gente não realiza os sonhos porque a gente joga fora as oportunidades que a vida apresenta. José, com toda a dificuldade que viveu, ele não desperdiçou as oportunidades. Na prisão, quando ele teve a chance de ser usado por Deus para revelar o sonho de Faraó, ele aproveitou aquela oportunidade. Ele se deixou usar por Deus, ele buscou ao Senhor e ele aproveitou aquela oportunidade. E daquela oportunidade, o sonho se cumpriu na vida dele. Às vezes você diz assim, eu sonhei, eu sabia que era de Deus, mas não aconteceu.
Quantas oportunidades você já perdeu? Quantas, talvez por medo, talvez por covardia, talvez por timidez, você deixou passar as oportunidades que Deus te deu? A culpa não é de Deus. Deus tem o propósito, mas nós temos que nos afinar ao propósito de Deus. José não deixou passar a oportunidade. E eu quero deixar para terminarmos Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50 mostra o final da história. O início da história é triste, o início da história é trabalhoso, é custoso para José, mas no capítulo 50, no versículo 20, ele dá a grande declaração que deve nos servir de exemplo. Versículo 20, ele diz assim aos seus irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vede agora, que se conserve muita gente em vida. Sabe o que quer dizer isso? Essa declaração de José, eu amo essa declaração. Sabe por quê, irmãos? Porque ela me reporta aquele versículo que é o meu preferido da Bíblia. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. José diz para os seus irmãos, aqueles mesmos que fizeram ele passar tudo aquilo, agora estavam diante dele, arrependidos, cabisbaixos, chorosos, com medo até. Ele diz assim: não precisa ter medo não. Todo aquele mal que vocês fizeram a mim, todo aquele mal que vocês me desejaram, Deus tornou ele em bem, para fazer o que vocês estão vendo agora. Então, o mal que vem contra mim, Deus faz ele cooperar para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu só preciso amar a Deus e saber que eu fui chamado segundo um propósito de Deus. Que o teu sonho é um propósito de Deus. Só precisa saber disso. Então, tudo que acontecer, mesmo que demore, mesmo que seja custoso, vai cooperar para o seu bem. E uma última lição, eu quero ler agora o texto a partir do verso 19 até o verso 22. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Ele teve agora diante dele a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Aqueles que alguns dizem, deixa comigo, vai passar, o mundo gira, o mundo dá muitas voltas, já falou isso? Deixa estar comigo, Passou muito tempo, agora estão os irmãos de José, na frente de José, ele com a faca e o queijo na mão, Podia fazer o que quisesse com eles. Só que a Bíblia diz, versículo 21 aqui, irmãos, que José os consolou e falou ao coração deles. Isso é muito diferente. Porque poderia ele não se vingar, mas também poderia ele se vangloriar disso. Às vezes a gente não se vinga, mas quer tirar glória disso. Agora pode beijar minha mão aqui, eu não vou matar vocês não, mas vocês vão ter que comer aqui, Não é assim que alguns falam? Não, José falou ao coração dos seus irmãos. José consolou os seus irmãos. José disse: olha, não precisa ficar preocupado não. Foi Deus estava no controle. Foi vocês que me jogaram na cisterna, não. Foi Deus que estava no controle da minha vida. Era necessário passar por tudo aquilo. Podem ficar tranquilos. Ele não fez apenas a recusa em se vingar, mas ele restaurou os seus irmãos à mesma condição de antes. Irmãos, sem mágoa, sem rancor no coração, sem angústia, sem nenhum sentimento, porque ele cria que os irmãos foram apenas instrumento para o cumprimento de um propósito maior de Deus. Ninguém que faz mal contra nós, irmãos,
merece ser odiado. Jesus disse que a gente tem que amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Ninguém que faz mal contra nós merece ser odiado. Porque se eu creio que tudo coopera para o bem, como diz a Bíblia, talvez esse mal que alguém pensa estar fazendo para mim é uma direção de Deus para que algo maior aconteça na minha vida. Mas para isso é preciso fé. Por isso, os sonhos de José se cumpriram. Ele tinha fé. Ele cria e vivia de acordo com a sua fé. Aprenda a fazer isso. E ninguém poderá matar os teus sonhos. Ninguém poderá impedir que eles se realizem, a não ser você mesmo. Agindo diferente, se perdendo, não é? Só você pode impedir. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem um sonho que você sabe que é a direção de Deus para a sua vida, que você sabe que é plano de Deus. Eu queria fazer uma oração contigo. Vem aqui orar junto comigo. Se você tem esse sonho que ainda não se realizou, mas que você sabe que Deus direcionou, está direcionando, vamos orar juntos, para que nós possamos buscar em Deus como agir, mesmo enquanto não chega a realização, mesmo quando o sonho não se realiza, mesmo que a gente veja até lutas. Peça a Deus agora que Ele te ensine a agir como José, mantendo a fidelidade, mantendo a fé, mantendo a postura, não se contaminando, confiando no Senhor, que mesmo as coisas ruins que vierem a acontecer, é Deus que está agindo, é Deus que está no controle da tua vida. Eu creio nisso e eu quero que você creia também, mas creia de todo o teu coração, de maneira que nada possa desanimar você, que nada possa tirar você da presença de Deus. A fé inabalável, a crença de que Deus está no controle de todas as coisas, até das coisas ruins que tentam impedir o sonho que Deus deu à sua vida. Pai, eu quero te pedir, cuida dos meus irmãos essa noite. Cuida desses que aqui estão, clamando ao Senhor por um sonho que eles sabem que veio do Senhor, por um propósito do Senhor para as suas vidas. Deus, que esse propósito, eu sei, vai se cumprir, independente das circunstâncias, Pai. Esse propósito se cumprirá, mas eu te peço, Deus, que nenhum dos meus irmãos venha atrapalhar com uma atitude errada, com posicionamento errado, com falta de fé, com atitudes que não condizem com a fé. Deus, em nome de Jesus,
Ajuda teus filhos essa noite a perseverar como José. Ajuda teus filhos, Senhor, a ter essa determinação como José teve, Pai. A determinação de campeões que continuam treinando, continuam se aperfeiçoando, mesmo nas lutas, mesmo com o suor do rosto, Pai. Mas que a tua bênção chegará. Eu creio nisso e eu quero pedir a tua bênção sobre eles, Deus. Fortalece os meus irmãos para enfrentarem as adversidades, mas vencerem e ao final da história possam agir como José, sem mágoa, sem ressentimento, sendo instrumentos de Deus e dando ao Senhor toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Vamos louvar. Obrigado, Jesus. Quando as aflições da vida tentam sufocar meu sonho, combinar as minhas forças pra continuar, a tua palavra me restaura confiança de que a alegria vem pela manhã. Cada lágrima que cai dos meus olhos pega uma semente de esperança, daquilo que creio com todo o coração. Eu sei que meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Também sei que o Deus em quem tenho crido é fiel e poderoso para ressuscitar meus sonhos e também para os realizar. O que é melhor pra mim, eu sei que o meu Deus está bom. Mesmo que eu não veja nem possa sonhar, eu sei que meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Também sei que o Deus em quem tenho crido é fiel e poderoso para ressuscitar meus sonhos e também para os realizar. É fiel e poderoso, é fiel e poderoso para ressuscitar meus sonhos e também para os realizar. Obrigado, Jesus. Eu creio, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Creia de todo o teu coração e seja fiel conforme a tua fé, em nome de Jesus. Amém, irmãos?